E aí, pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado, trazendo para vocês um pouquinho sobre como joga o Maurício Pellegrino, técnico especulado aí pelo Santos nesses últimos dias. É, nem tanto pela especulação, mas porque eu já queria falar também do Santos sobre a diretoria. O vídeo, como vocês podem ver na thumb, vai falar sobre dois assuntos, né? A falta de convicção e de direção da diretoria santista, né? De um rumo, né? Então, já aproveitei para fazer esses dois em um, porque o Pellegrino é um cara que tem uma vivência legal em diferentes escolas do futebol, né? Ele já passou pelo Southampton na Inglaterra, passou pelo Leganés na Espanha, pelo Alavés na Espanha também, já foi assistente técnico no Liverpool e na Inter de Milão, comandou o Vélez também na última temporada, enfim. Então, eu acho que é um cara que não é o que mais me agrada falando de estilo de jogo, mas tem uma vivência legal, sabe mudar bastante, se adaptar bastante ao que ele tem em mãos, né? Então eu achei isso interessante. E vamos lá, começar falando sobre esse estilo dele, né? Então, vou começar primeiro falando sobre o Alavés dele, que enfrentou o Barcelona, especificamente. Claro que eu peguei só um recortezinho para não passar sobre tudo, né? A temporada inteira, enfim, porque aí seria muito tempo de vídeo e ficaria cansativo. Mas essa partida específica, o Alavés dele venceu o Barcelona no Camp Nou por 2-1, né? Pela, pela rodada, se não me engano, foi quarta rodada da La Liga de 2016-2017. É importante pontuar que nesse ano ele levou o Alavés à final da Copa do Rei, perdeu para o próprio Barcelona por 3-1, levou o Alavés para o nono lugar no campeonato espanhol, que é a quarta melhor campanha do Alavés na história da La Liga, né? E, enfim, ele tinha um time fraco. Os bons nomes que você está vendo aí foram ele que puxou, né? Que trouxe ou da base ou de empréstimo e até estourou um pouco pro futebol, né? Então ele tem muito mérito nisso. Eu considero o melhor trabalho da carreira dele juntamente com o Vélez. A curta carreira ainda também, ele não tem nem 10 anos de carreira ainda, mas, mas enfim, o trabalho bem interessante porque ele fez muito com pouco, né? Nessa partida específica, o, o Pellegrini normalmente prefere jogar num 4-2-3-1, né? E nessa partida em específico, ele resolveu colocar uma linha de 5 atrás para segurar o Barcelona, é claro, e jogar num 5-4-1 ali, né? Com o Daverson na frente no comando de ataque, grande Daverson. Pelo lado esquerdo, você tinha ali um lado esquerdo forte, né? Com o Theo Hernandes na lateral, o Marcos Llorente ali como segundo volante ali pelo meio, e o Ibai Gomes, que também na época já foi se destacando bastante, até depois foi comprado pelo Atlético Bilbao, e agora até tá numa descendente já da carreira, mas tinha uma boa expectativa em cima dele na época, né? O que que ele planejou nessa partida, né? O Barcelona, claro, as principais peças, né, juntamente com o Neymar, o Messi e o Suárez, eles entraram no segundo tempo nessa partida, porque era começo de temporada, o Barcelona ainda poupando, mas o que que ele tentou fazer? Como a principal arma seria o Neymar, né, desde o começo, é claro, o Neymar tinha total liberdade para jogar pelo lado esquerdo, cortar pelo meio e fazer o que ele sabe, né? Ele colocou o Femení ali na lateral direita para segurar ele. E o Mendes encostava muito, voltava bastante para marcar o Neymar, para segurar junto, né? Isso acabou que reduziu muito o espaço do Neymar. O Neymar ficou incomodado, né? Muito incomodado com isso. Eu vou tentar colocar alguns prints desse jogo, já que vídeo não dá para colocar, né? E foi bem interessante de ver pelo lado do Alavés, é claro, para tentar segurar ali. O Arda Turan, que é um cara que normalmente joga pelo meio, ele ficou muito aberto, porque o Theo Hernandes é um lateral de muita qualidade, muito vigor físico também, né? Subia bastante, então ele conseguia ir e voltar com uma certa facilidade, né? E o Thuram ficava preocupado com esses avanços, então precisava voltar também, já que o lateral direito do Barcelona era o fraquíssimo Alex, é o Alex Vidal aqui, não o Arturo Vidal que tá no Flamengo agora. Era o Alex Vidal e o Thuram precisava voltar bastante para ajudar ele. E muito aberto também, ele não conseguiu produzir tanto. Então, conseguiu segurar duas das boas peças ofensivas do Barça,
conseguiu segurar, né, duas das principais forças ofensivas do Barça, né, fazendo com que reduzisse um pouquinho o limite de atuação, né. Tudo bem que os dois gols, né, foi 2-1 a partida, os dois gols do Alavés foram em jogadas até um pouquinho aleatórias, né. Uma foi um cruzamento depois de um escanteio, um bate-rebate, o cruzamento, o Daverson faz um belo gato, né? Quando o jogador faz um movimento de fingir que vai para um lado e ir para o outro, e se antecipa ao Mathieu e coloca para dentro do gol. Um belo gol. E o segundo gol foi depois de um bate-rebate, o Ibai Gomes toca na saída do Silence para fazer esse segundo gol, né? E o gol do Barça é numa bola levantada pelo Neymar, o Mathieu fez o gol. Para o segundo tempo, né, com as entradas principalmente do Messi e do Luis Soares, já estava 2-1, eles entraram logo após o segundo gol do Alavés, né? Então é claro que a estratégia foi totalmente diferente, né? Aí o time afundou totalmente para segurar lá atrás, até o Daverson ficou jogando aqui. Você olha até, é engraçado, olha os lances daquele jogo e depois olha o mapa de atuação, né? Você vê que o Daverson jogou praticamente assim, nessa faixa do campo mesmo, porque é óbvio, é um elenco muito inferior, enfrentando o Barcelona com três gênios no ataque, é óbvio que teria que se defender desse jeito. Mas não sofreu sustos, né? Não correu muitos sustos, conseguiu segurar bem e sair com a vitória, né? Até tem um vídeo do Pellegrini falando naquele ótimo canal, né, o Masterclass, né, dos treinadores que muitas vezes falam de alguns jogos específicos ou de trabalhos específicos dele. Ele fala como ele depois, 2 anos depois do Alavés, né, ele estava no Leganés e ele venceu o Barcelona também por 2-1 no Camp Nou, uma estratégia um pouquinho diferente, mas a estrutura um pouco parecida, utilizando esses cinco atrás, só que na linha dos quatro aqui na frente ele tinha dois jogadores mais fortes fisicamente que avançavam um pouquinho mais com o El Nesri, que era o atacante dele também. E, enfim, mas isso é papo para outro dia. E foi um jogo que eu quis destacar dele aqui pelo Alavés. Agora, pelo Vélez, né? Pelo Vélez é interessante. Tem até o print aqui. Pelo Vélez, ele costumava jogar já na formação preferida dele, né? O 4-2-3-1. A saída de bola dele era um pouquinho diferente só. Porque os dois laterais, né, normalmente o Ortega e o Rara, eles subiam para a linha dos volantes. Só como vocês podem ver aqui é o Rara já, e aqui é o Ortega. Aqui os dois zagueiros, o Gianetti e o Los Santos, né? O Gianetti é um zagueiro que tem muita qualidade no passe também, é um zagueiro muito técnico. Então, ele que normalmente iniciava essa construção, né? Porque ele poderia fazer o passe mais longo ou mais curto, como era o preferido do Pellegrini. Por ele ter essa qualidade, ele era o escolhido. E aqui no caso nessa partida, essa vitória por 2-0 sobre a Argentinos Júniors, né, pelo Campeonato Argentino do ano passado, de 2021, ele sai jogando aqui no meio, mas é só para vocês verem a estrutura, os dois zagueiros, os três aqui, o outro volante tá aqui na frente, aqui, se eu não me engano, é o Mancoejo, ex-Flamengo, né? E o Poblete tá ali na frente, que era o outro volante também. É, Nessa partida em especial, também, tem uma parte do ataque do Vélez. Do 4-2-3-1 que ele atuava, né? Os meias ali da frente eram. Tô até aqui no campinho, vou colocar o campinho antes. O 4-2-3-1 era mais ou menos assim. E aqui na frente tinha o Almada, né? Atualmente na MLS, né? A Liga Americana. Ele era o meia principal, que tinha mais liberdade, mas o Jansson e o Orelhano também tinham, porque são caras de qualidade e velocidade que conseguiam trocar bastante, né, de posição e confundir a marcação adversária. Os três também têm muita capacidade de passe e de chegar na área. Então, o Jansson, inclusive, faz muitos gols de cabeça. Então, essa era uma boa sacada do time dele. O Tarragona aqui na frente era um atacante. Ele era reserva desse time. Eu só peguei esse jogo em especial porque foi uma partida que a equipe foi bem. Mas o Tarragona normalmente era um reserva, não era um atacante de muita técnica. Enfim, então, mas só para exemplificar para vocês. O que ele costumava fazer no seu ataque, né? Os times do Pellegrini não marcam tão alto, né? Normalmente é bloco médio para trás, ali mais ou menos na faixa um pouquinho à frente do meio de campo, com as duas linhas de quatro na hora de defender, as duas linhas de quatro assim bem definida, né? E na frente o Almada e o outro centroavante jogasse, nesse caso o Tarragona, aqui. Para exemplificar, quando a bola
a bola estava com o adversário, normalmente os dois subiam até aqui para evitar essa chegada, né? Mas muitas vezes também, para não deixar quando o adversário principalmente ficava tentando rodar a bola de um lado para o outro para abrir a defesa, um dos dois alas subia, ou o Janson ou o Orelhano, onde a bola tivesse, para encostar e tentar pressionar assim, fechando as linhas de passe, né? E isso é interessante porque é parecido com o que ele faz mais ou menos no ataque. Agora voltando para a fase ofensiva ali, na hora de atacar, o Vélez usava muita triangulação pelos lados do campo, né? Encostava muitas vezes ou um volante ou o meia junto com o lateral aqui, e para conseguir fazer gerar vantagem, né? Aqui nesse caso, nesse print, no mesmo jogo contra os argentinos, o Rara tá com a bola, o Poblete encosta, né? Tava mais na frente. Aqui pelo meio você tem o Jansson fechando mais, porque o Almada abriu mais pro lado direito, então ele veio mais pro meio. Tarragona aqui na frente. E nesse lance, o Almada entra nesse espaço que o Poblete abre, o Poblete encosta pro Rara ter a opção do passe, mas acaba que o Rara corta para o meio e bate para o gol. O Almada invade aqui, então ó, é uma triangulação em movimentação aqui já no caso, né? Para gerar um espaço ali e sair, abrir na zaga adversária, né? Mas basicamente é isso. São alguns padrões que o Pellegrino usa. Ele é um cara que utiliza a pressão para marcar, como eu falei, mais do meio para trás, ele não vai marcar lá em cima. Os times dele são times de jogo mais curto, de tocar a bola entre eles até chegar ao ataque, não utilizam muitos lançamentos longos, né? Principalmente o Vélez, porque tinha esses meias de qualidade. Os contra-ataques, por exemplo, eram sempre passes curtos de um para o outro. Chegava aqui na frente, um desses três já utilizava um passe mais para cortar, para romper as linhas do adversário, né? Para passar na zaga ou um drible mesmo, enfim, para cima, porque eram os três mais técnicos, né? Mas sempre tocando a bola de pé em pé, tentando avançar em bloco, né? Então é bem interessante, mas é um cara que não é da escola, né? Que o pessoal pensa que sempre é da escola do São Paulo, do Bielsa, não, é um estilo um pouquinho diferente, mas também não é um retranqueiro nem nada, longe disso. É um cara que sabe armar bem os seus ataques, mas, claro, precisa ter alguns jogadores técnicos, principalmente nessa região do meio de campo, né? O grande defeito dos times do Pellegrino é a falha na bola aérea, né? Seja ela em bola parada ou cruzamentos. Eu peguei esse jogo contra o Independiente, que foi 3-3 na casa do Vélez, para exemplificar, né? Foram três gols, os três de bola levantada na área, né? E é um defeito que ele precisa corrigir nos times dele. Ó. Seu segundo gol, ó, vai aparecer, a bola vai ir, cruzamento, a defesa do goleiro, e na volta também mais um levantamento que passa por dois zagueiros e acaba o Silvio Romero fazendo mais um gol, né? O Silvio Romero, atacante do Fortaleza hoje, né? E o terceiro é no escanteio, né? Vou passar para lá. Escanteio, um bate-rebate, o giro e ninguém consegue tirar, né? Também, mais uma vez, uma falha de bola levantada que poderia ter sido tirada antes, né? Esse claro, tem outros lances, outros gols que o Vélez tomava assim, mas eu peguei esse jogo especial porque foram os três de bola levantada na área, né? E agora, outra parte do vídeo, né? Falando mais sobre a falta de rumo da gestão do Andrés Rueda esportivamente. É, eu acho que o Andrés Rueda é um cara que me parece ser muito transparente, um cara que me parece ser muito honesto, que realmente salvou o Santos de algumas questões, é, falando em dívidas, né? Algumas dívidas que eram mais urgentes a curto prazo, conseguiu alongar elas, pagar algumas. Então, ele tem os méritos nisso, é claro, mas dentro de campo é totalmente perdido. É perdido, são 2 anos de completa mediocridade. Brigar para não cair no Paulista 2 anos seguidos é ridículo. A eliminação para o Deportivo Táchira foi vergonhosa esse ano, nas oitavas de final da Sul-Americana, né? Era um título que era para ser ou do Santos, ou do São Paulo, ou do Inter, que eram os times claramente mais fortes. E o Santos passou essa vergonha. O Inter, pelo menos, foi até as quartas, né? Semi. Não, quartas, né? Também foi vexatória a eliminação, mas foi menos do que o Santos, que pegou um time horroroso, que era o Tátira. Então, a gestão está perdida, não tem um planejamento, não tem um rumo. Ele disse que o ano que vem vai mudar o patamar, mas hoje o Santos anunciou a renovação do Camacho, que, com todo respeito, para mim não é um jogador para estar no Santos. No máximo, ali lá, compor um elenco numa situação mais urgente, mas ele já está aí há um ano
agora vai até 2023, vai ficar 2 anos e meio no clube e nunca apresentou nada demais que merecesse essa renovação. Enfim, então, e quando ele disse que vai mudar o patamar para o ano que vem e renova com um jogador como o Camacho, eu não vejo muito sentido. Não teria renovado, é claro, mas, enfim. Então, é por isso que eu acho que tá perdido, tá faltando, talvez não pressa, mas um senso de urgência. Eu acho que o Orlando Ribeiro tem qualidade para ficar aí até o fim do ano. É um cara que é muito capacitado, consegue arrumar esse time. É só para não cair, porque não tem chance mais de chegar na Libertadores, na minha visão, com essa inconstância que tem o elenco atual. Mas dá para se salvar tranquilamente do rebaixamento, terminar ali em nono, décimo. E buscar, enquanto isso, buscar um treinador. O treinador já tem que estar contratado antes de acabar a temporada para assumir no pós-Copa ali na pré-temporada, né? E, claro, um executivo, um gerente executivo de futebol. Fala-se muito em Paulo Pelaipe nessa semana. Acho que é um bom nome. Também tem que ser acertado. Acho que antes de acertar o treinador. A gente falou aqui do Maurício Pellegrino, mas tem que se acertar no treinador com as ideias alinhadas com o gestor. Senão acontece o que aconteceu no passado com o Edu Daciano e Carille, que não tinham ideias parecidas, visões parecidas, e acabou que estourou esse ano. O Carille foi demitido no começo do ano, perdeu-se uma pré-temporada com o treinador para contratar outro depois, e não fez muito sentido. Mas está faltando esse senso de urgência para o Andrés Rueda. Esportivamente, ele precisa se cercar de pessoas que entendam de futebol, porque ele está totalmente perdido, não sabe quem contrata, escuta a torcida por rede social, isso é o que disse, né, também. Disse ser isso, né, mas isso é absurdo se for realmente verdade. Ele não pode escutar a torcida, tem que fazer com convicção. Uma coisa é você ver uma opinião e aceitar, ou poder ponderar, né? Agora, você se basear na reação da torcida, não dá, né? Tem que ter convicção no que fala, no que faz também, seja certo ou errado, e de preferência estudar para fazer. Tem um departamento de inteligência muito competente aí, tem profissionais lá dentro que sabem o que vão fazer, o que podem fazer. Indicaram um treinador, né, no começo desse ano e o presidente não foi na deles, o presidente ou o Dracena, nem sei quem foi na época, mas enfim, então eu acho que tem que alinhar esses pensamentos, porque a temporada que vem tem que mudar de patamar. O torcedor não aguenta mais mediocridade, são 2 anos e meio nisso, 2 anos, né, nisso. E, enfim, não pode mais manter o padrão. Se eu sou o Eder, eu planejo o ano para entrar com tudo no Paulista, para tirar a zica, né? Talvez assim, ser campeão paulista primeiro, para depois buscar um ano mais tranquilo, quem sabe uma Sul-Americana novamente, tentar um título. Pelo jeito não vai ter Libertadores, né? O brasileiro a gente sabe que não tem condição também, não tem elenco para isso, principalmente para bater de frente com Palmeiras, Flamengo e Galo, mas dá para fazer muito melhor nas Copas e no próprio Brasileirão. O Santos era um time que poderia estar no G4 tranquilamente, é, se não fosse as más escolhas de técnico, de planejamento e de elenco também. Tem muito jogador nesse elenco que não tem mais condição de estar aí, tá? Se você gostou, dá um like, comenta o que você achou e valeu!